Boa noite, boa noite! Sejam muito bem-vindas à live sobre qualidade de vida no trabalho de cuidadores de idosos. Esse tema é de extrema importância e desde que eu me entendo por empreendedora digital, é nessa tecla que eu bato, é nessa pauta que eu tanto insisto todos os dias nos stories e possivelmente quase todos os dias no feed também. Tá? Hoje a gente vai explorar esse tema um pouco mais a fundo, porque eu vou trazer agora uma profissional para a gente bater esse papo e a gente vai abordar aí brevemente também temas como atribuições do cuidador, certas atitudes que o cuidador toma durante o seu processo de cuidar que pode atrapalhar aí na qualidade de vida dele durante esse percurso. A gente vai falar sobre apego e cuidado, a gente vai falar sobre limites, né? Colocar limites nessa relação, né, profissional, e a gente vai também falar sobre impactos causados, né, com a sobrecarga, com estresse, com esgotamento. Quem já foi minha aluna, quem já foi minha mentorada, quem aí, né, puder estar presente no ao vivo ou no gravado, sabe que pode aí testemunhar nos comentários que eu, como mentora, né, eu bato na tecla das dores do cuidador, e as dores do cuidador, que fazem parte do método A Nova Cuidadora, nada mais é do que uma conscientização sobre as dores da trajetória que te levam, né, a uma má qualidade de vida, né? Porque quando a gente passa pelo percurso de cuidadora, a gente inevitavelmente, né, se sente desafiada aí todos os dias, toda hora, e a gente vai esquecendo um pouco dessa pauta de qualidade de vida, bem-estar. A gente preza muito dar qualidade de vida, bem-estar para o outro, mas quando chega a nossa vez, a gente se sente aí, né, extremamente culpada. Bom, tô vendo que vocês estão chegando, já tem aí um pessoal na área, né? Eu vou me apresentar, porque possivelmente também tem gente que não me conhece. Eu vou acabar conhecendo também a audiência da Paola, né? Que eu espero que esteja presente, né, para prestigiá-la. E também possa ser que venham pessoas novas no meu perfil. Então, muito prazer para quem não me conhece. Meu nome é Daniele de Oliveira, eu sou tecnóloga em geronto, recém-formada. Eu sou tarada em pesquisar o processo de envelhecimento, sou apaixonada por esse assunto. Eu tenho uma expertise com pacientes com Alzheimer devido ao meu tempo como cuidadora, né? Me deu esse aprendizado. E eu sou autora do Guia Multifuncional para Cuidar e Tratar de Idosos. Além disso, eu sou mentora das novas cuidadoras, sou consultora das cuidadoras de idosos e como empreendedora digital eu sou produtora de cursos. Possivelmente, se você não é uma compradora de curso meu, você será, porque se você está nesse perfil, uma hora ou outra você se convence que tem que comprar algo meu para poder dar uma alavancada aí na tua carreira. Eu sou expert em alta performance para cuidadoras e sou expert também em fazer você aí uma máquina de, como é que eu vou te dizer, de conquistar novas oportunidades, de atrair o perfil de contratante certo para o teu perfil profissional. Tá certo? Aqui os pilares básicos por aqui são inteligência emocional, né, desenvolvimento pessoal e profissional, autorresponsabilidade, autocuidado e autoconhecimento e autovalorização. Então fique por aqui que você vai estar apenas ganhando. Oi, Irani, oi, Josi, a Paola. Oi, Michele, tá sumida. Tudo bem? Vamos chamar a Paola para entrar, para ela se apresentar também, né? Porque já tá na hora, né? Que horas são? Aí, já deu 5 minutinhos. Vamos chamar a Paola. Paola, me pede para participar aí pra gente começar esse bate-papo, que eu já tô quente, já tô com saudade de interagir com essa audiência. Deixa eu ver se eu consegui o convite. Acho que foi. Bom, vou pedir para vocês pagarem com coraçãozinho esse conteúdo aqui, né? Com conteúdo gratuito, a gente paga com engajamento. Boa noite, Paola! Oi, boa noite. Consegue me ouvir bem? Deixa eu fechar aqui a tela. Estou conseguindo
ouvi bem. Deixa eu ver se a audiência te ouve bem. E aí, muito prazer em te conhecer pessoalmente agora. É verdade, né? A gente só na comunicação ali de mensagem, mensagem pra Né? lá, Só no mensagem pra cá. virtual. Legal. Vamos lá, deixa eu te perguntar, vou pedir para você se apresentar, né? Uma breve apresentação sobre você. E eu estou muito curiosa para saber o porquê, né, da escolha desse tema. Eu falei porque que é importante para mim. Eu falo muito sobre as dores do cuidador, né, para as profissionais e é o que leva elas aí a uma má qualidade de vida. E eu queria saber o porquê da sua escolha depois da sua breve apresentação. Vamos lá, então. Bom, meu nome é Paola, sou psicóloga formada desde 2017. Atualmente eu trabalho majoritariamente na clínica, mas eu passei aí uns 2 anos e meio numa empresa de cuidadores de idosos. E foi lá onde eu tive contato com as cuidadoras, conheci muita gente, pude trocar com muitas cuidadoras. E aí, nesse processo, eu iniciei uma especialização em gestão de pessoas e o tema qualidade de vida do trabalhador sempre foi algo que, né, estava ali às voltas da minha cabeça, desde antes de eu entrar nessa empresa. E aí, nada mais justo, né, eu trabalhando lá, eu se utilizar desse público para fazer a minha pesquisa, para entender um pouquinho, né, de uma forma mais... não só, né, usar os meus ouvidos, né? Mas uma pesquisa mesmo, né? De elaborar um trabalho e dizer, olha, isso aqui é o resultado, isso aqui é o que as cuidadoras de idosos estão passando. E eu falo muito no feminino porque eu só trabalhei com um cuidador homem nesses 2 anos e meio. Então... Querida, nosso público é majoritariamente feminino. Eu fiz uma pesquisa e são 85%, né, dos cuidadores são mulheres. Então, realmente, é para elas que a gente fala. Não se sintam excluídos aí, Olha, homens. muito legal. Mas é Eu tô basicamente te isso. vendo falar, você sabia que eu queria ser psicóloga? Gente, eu falei assim, eu vou conversar com uma pessoa que está ali na realização do que eu sempre quis, que é ser, porque, assim, quando eu era pequena, né? Eu queria ser psicóloga e tal. Eu cheguei a entrar para a FRJ, mas não completei esse ciclo. Mas desde sempre eu sabia que eu ia trabalhar com pessoas, que eu ia desenvolver pessoas, que eu ia trabalhar com essa coisa do humano mesmo. Eu continuo pesquisando comportamento e tal. E então, assim, quando eu comecei a conversar com você, eu me senti muito satisfeita porque as cuidadoras realmente precisam desse apoio. Eu digo apoio profissional. Quando elas me procuram, tem assuntos que eu não consigo resolver, porque eu não sou da área, né? Só uma profissional realmente para elas organizarem ali as ideias delas, né? E continuando as minhas curiosidades, né? Então você quis esse tema do encontro porque já é uma área sua de atuação e de pesquisa. Fala um pouco dessa pesquisa, porque quando a gente conversou, você falou, Dani, você pode me ajudar com pesquisa e tal? Eu falei assim, vamos fazer melhor, que tal você mesmo falar, né? Para elas, como é que é aí, como é que está esse trabalho com a sua pesquisa nessa área? Então vamos lá, né? Essa pesquisa consiste num trabalho, né? Que ele vem sendo escrito por mim. E eu disponibilizo através de um link uma pesquisa 100% anônima, sem vínculo com nenhuma instituição, onde a cuidadora vai ali colocar como é que está sendo as suas 2 últimas semanas de trabalho. Né, enumerar de 1 a 5, como é que está sendo o sono, como é que está sendo a realização do trabalho, se ela tem ali liberdade de expor suas opiniões, criar dentro do trabalho, perguntas desse tipo. E aí eu vou fazer a coleta de todos esses dados, né, e vou fechar o meu trabalho e apresentar. Eu pretendo que em algum momento esse trabalho se torne algo maior. Eu descobri que existem algumas instituições no Rio de Janeiro, instituições grandes, né? A Fiocruz é uma delas, que leva esse tema, tem em pauta desse tema, né? Eles fazem reuniões para falar justamente sobre o tema dos cuidadores de idosos. Então é basicamente isso. E durante a minha pesquisa, né, enquanto eu estava procurando os artigos, eu percebi que tinha muito artigo voltado para o cuidador familiar. Eu falei, não, eu não quero pesquisar o cuidador familiar. Realmente. É um outro público, é uma outra coisa que também precisa de cuidados, mas eu queria algo voltado para o profissional, pessoas que exercem atividades remuneradas com o fim de cuidar de idosos, né? Sejam eles com formação técnica, sejam eles com formação de cuidador, mas a atividade principal tem que ser cuidador de idoso.
Então, você está me dizendo que elas, ao responderem sua pesquisa, vou pedir para elas procurarem você no direct no final da live, para você, né, divulgar esse link. Quero até que você me mande para, Uhum. né, colocar no meu grupo, que no meu grupo tem uma galera considerável. E elas estão contribuindo para a ciência, então, é isso que você está me dizendo? Que, de alguma forma, elas estão com essa potência na mão, quer dizer, podem contribuir não só para a ciência, mas para a melhoria, né, das pesquisas, dos artigos científicos e tudo mais. E da própria condição de trabalho, né? Porque se a gente parar para pensar, a grande maioria não trabalha de carteira assinada. Então, pensar em melhorias de condições de trabalho, ou se não for carteira assinada, outras formas que possa lhe assegurar que elas consigam tirar férias tranquilamente, que elas consigam ficar doentes, né? Sem se preocupar com a questão de trabalho e tudo mais. Eu sei que muitas contribuem aí com o INSS, mas ainda assim, eu ouvia muito delas, eu não tenho direito a tirar férias, eu não posso tirar férias. E aí estava emendando 5 anos de trabalho sem descanso. Você sabe que eu fui cuidadora, né? Eu não sei se eu te contei essa história, mas eu fiquei 5 anos direto, entendeu? Lembrando uma coisa na outra. O negócio era isso aqui, ó. Eu tinha que botar o Danone na geladeira. Real. E além Então disso, dá você até está preocupação por dentro, né? Estou vendo que você está bem por dentro porque atuou, não é com isso? elas. E com elas. Então você saca tudo das atribuições da função do cargo. Fala um pouco sobre essas atribuições do cuidador, né? E que isso afeta direto ou indiretamente na qualidade de vida, já que o tema é esse, né? Que isso afeta direto ou indiretamente na qualidade de vida dessas profissionais? Bom, tem alguns pontos aí, né? A gente pode pensar em estrutura, que estrutura que essa cuidadora tem na residência onde ela está ou na casa de repouso onde ela está. Em casa de repouso, principalmente, que a cuidadora tem que cuidar de não sei quantos idosos, né? Às vezes são 2 cuidadoras, uma técnica e uma cuidadora para 15 idosos. Vamos pensar na estrutura física. Essa cuidadora dorme na residência. Onde ela dorme? Ela dorme na cadeira do papai, ela dorme num colchonete no chão, ela tem uma cama adequada para relaxar sua coluna, já que ela ficou ali, né, durante o dia manipulando o idoso, levanta, troca de lugar. Ela tem direito à alimentação? E que alimentação é essa que ela tem direito? Ela tem direito à mesma alimentação que a família come? Ou ela tem que comer uma coisa que tá ali por baixo, sendo que muitas vezes em casa ela come aquilo que a família come, né? Às vezes em casa ela tá comendo camarão, mas na casa do idoso ela tem que comer uma outra coisa, né? Não vou nem falar do ovo aqui, que o ovo é maravilhoso, mas ainda assim a gente percebe que tem essas diferenças. Água, ela tem direito a tomar água da geladeira? Porque tem vezes que não tem, Eu já né? vi cada história. Então, assim, a gente pode pensar nesse ponto, né, de estrutura física, de condições básicas, que banheiro é esse que a cuidadora usa, né? Eu já fui a residências que o banheiro que a cuidadora usava era aquele banheiro que ficava cheio de bagulho, né? Então, ela tinha que tirar as coisas de cima do vaso para utilizar o Era tipo banheiro. o almoxarifado da casa. Exatamente. Né? E para além dessas questões de estrutura, inclusive, já ouvi delas dizendo, né? A minha maior angústia é quando eu vou chegar numa casa nova. Porque eu não sei como é que é, eu não sei se vai ter a estrutura da casa anterior, eu não sei. Além disso, né, a gente precisa levar em consideração a condição do idoso. Muitos idosos não aceitam os cuidadores. Tem muitos casos de racismo, de gordofobia, pelo cliente, pela família, né? E assim, eu sempre fui muito clara, eu dava treinamento para as cuidadoras na empresa onde eu trabalhava, eu sempre fui muito clara, olha, isso é real, isso acontece. Não adianta eu falar, eu querer esconder que porque você é preta você não vai ser bem recebida. Em muitos lugares você não vai ser muito bem recebida. Não é que eu esteja concordando com isso, mas infelizmente essa é uma realidade que acontece ali no dia a dia das cuidadoras. Então tem essa questão dos preconceitos, tem a questão da condição do idoso, é um idoso com Alzheimer avançado que já está muito agressivo, é um idoso que está hipersexualizado, que está ali tentando aliciar a cuidadora. Será que ela tem condições de separar o que é trabalho e o que não é trabalho? E para além disso, né, as questões emocionais de idosos abandonados pela família, que elas pegam isso para elas e não posso deixar a idosa sozinha. E já ouvi de cuidadoras, olha, tinha uma cirurgia para fazer e eu não fazia porque o idoso não aceitava ninguém e o filho também não ia visitar. Como assim? Você negligenciando a sua saúde? Até parece, mas se você morresse?
Ele não tem que dar o jeito deles? Não, e elas não acabam não aceitando também, uma coisa que eu percebo, oportunidades em termos de carreira, elas não olham para a carreira, e aí tem uma oportunidade muito boa para ela dar uma catapultada ali, ganhar mais e ficar, enfim, ter outras experiências, e ela não vai por conta disso aí que você está falando. Uhum. Tem isso também, né? Salário. Que salário elas têm não é nem salário que elas ganham, né? Acho que são as diárias, né? Tem Os diárias que plantões. Eu era os plantões, isso. Tem gente que não é plantonista, né? Que recebe o mensal ali, Mensal. Aí digamos você assim. vai fazer um coringa, você vai fazer um plantão, você recebe 90, 100 reais, já com a passagem inclusa. Assim, né? Como que isso não poderia afetar na vida delas? Só que assim, embora eu veja isso afetando diretamente na vida delas, eu conheci cuidadoras muito guerreiras no sentido de assim, ir a bola pra frente, fazer o que tinha que ser feito, e ainda tinha outras questões em casa. Lá na empresa a gente tinha um grupo terapêutico, onde a gente ouvia coisas além, né, do que acontecia só no trabalho. Pessoas assim, com trabalho exemplar, não deixava isso influenciar muito. Só que é importante deixar bem claro que isso não é uma escolha da pessoa, né? Eu vou me influenciar ou eu não vou me influenciar. Isso depende de muitas coisas. Depende da criação que essa pessoa teve, depende de que momento da vida ela tá, se ela tá passando por dificuldade na residência dela, que tá afetando ela. É claro que essas coisas que ocorrem no trabalho vão afetar mais, né? Tem outras não, tem outras que vão enfrentar de uma outra maneira, né? E aí é importante, tudo que eu tô trazendo aqui é importante a gente entender que as pessoas são diferentes. Então, vai ter gente que vai conseguir lidar com aquele idoso super agressivo e vai ter gente que vai pedir para sair do pontão e não é fraqueza. É importante reconhecer esses limites mesmo. Olha, você está me fazendo lembrar que eu atendo cuidadoras no meu curso de inteligência emocional. Esse perfil que tende a não transparecer vai guardando. E vai guardando num lugar que a gente não sabe muito bem onde. E esse lugar que a gente não sabe muito bem onde, culmina, no final de tudo, com uma doença emocional, com um transtorno emocional. Eu queria muito até que você abordasse essa questão, porque eu acho que causa uma sobrecarga emocional, sabe? Ela vai guardando ali no lugar, vai ali exercendo o dia a dia dela, até que ela vira uma panela de pressão prestes a explodir. Né? Então, essa sobrecarga que a gente vai sofrendo. Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu carregava uma culpa enorme porque eu deixava o meu filho pequeno em casa, assim. Às vezes pagava para alguém para olhar, desejava com a família, aquela coisa. E eu ficava me perguntando, gente, eu não tô, minha maternidade tá meio esquisita, né? O meu casamento, estou deixando de lado, aquela coisa e tal. Eu fui guardando. Até que isso se transformou em... Eu descontava na comida, eu descontava na bebida, eu descontava... E eu fui engordando, minha saúde foi piorando, eu fui negligenciando tanto as emoções quanto a minha saúde física, né? E aí o casamento acabou, o meu filho, uma parte eu realmente não acompanhei, né? Eu passava pouco tempo em casa, tinha épocas que eu estava tão sobrecarregada que eu acordava, não sabia em que casa eu estava. Será que eu estou na casa do Flamengo? Estou em Laranjeiras? Estou na Barra? Onde estou? Para onde vou? E eu acho que a que custo essas pessoas estão exercendo bem os seus trabalhos, né? Então, fala um pouco para a gente dessa sobrecarga, né? Que limite a gente tem que colocar? Tem uma quantidade de plantão por semana que é legal, que quando deixa de ser legal? Dá um conselho aí para a gente organizar nossas vidas, nossas emoções. Até eu costumo fazer uma brincadeira com elas, né? Elas às vezes no curso chegavam pra mim assim, eu acho que eu tô com Alzheimer também porque eu esqueço tudo que tá acontecendo. Eu falei assim, tá, mas espera aí, como é que tá a tua vida? Porque não é Alzheimer, né? Não é Alzheimer. Porque elas vêm com isso dos idosos. Ela fala, peguei do idoso.
Não, nem Peguei do Alzheimer. idoso. Peguei do idoso. De tanto conviver, eu tô esquecendo Isso, também. não, não é Alzheimer, não. Como é que tá a tua vida? Teu casamento? Como é que tá a sua relação com seus filhos, com a sua família, com seus amigos? Você tá tendo tempo de qualidade, né? E assim, com relação ao número de plantões semanais, eu não acho interessante delimitar, porque eu acredito realmente que cada pessoa é uma pessoa. Tem pessoas que vão a vida inteira ter esse ritmo bem frenético, e muitas delas ainda cuidam de familiares, aí cuida do idoso na empresa, e cuida da mãe em casa, ou cuida do irmão, ou cuida do filho, em condições especiais, né? Não só, assim, coisas que demandam muito, né, daquela pessoa. E essa pessoa só vai sentir mesmo quando acontecer alguma coisa muito grande, né? Assim, por exemplo, um familiar faleceu, aquele idoso faleceu, que aí ela vai cair na real, e vai, putz, vai vir tudo aquilo, né, que vinha sendo acumulado. Outras pessoas não, outras pessoas vão passar por isso, vão precisar fazer menos plantões, vão precisar pensar no seu tempo de qualidade. Até falo, gente, vai fazer a unha, vai fazer o cabelo, vai tomar uma cerveja com a sua amiga, vai na igreja, né? Porque é o público, geralmente, ou eram evangélicas, ou gostavam de tomar uma cerveja. E eu olhava, observava muito elas, né? Via que tava com a unha feita, a sobrancelha feita. Vai fazer tua unha, vai cuidar do seu cabelo, vai cuidar de você, do seu marido, do relacionamento. E aí elas falam assim, mas eu tenho que chegar em casa, eu tenho que fazer comida daqui, não sei o quê, não sei. Mas vem cá, mas se você morrer, seu marido vai passar Nada fome? disso tem importância. Se morrer, Até levei um caso aí que surgiu no Instagram de um cara que a esposa faleceu e ele contratou jardineiro, contratou cozinheiro, contratou... Gente, não podia ter contratado quando a esposa estava em vida, né? E aí é engraçado que elas voltavam, né, nos outros cursos e falavam, eu não tô mais fazendo tudo não, agora eu deixo lá para ele se virar. Eu falo, teu filho tem quantos anos? Tem 15. Tá fazendo comida pro teu filho? Bota ele para aprender a cozinhar. Então, assim, no meio ali da brincadeira, né, eu ia jogando essa para elas verem que elas não tem por que elas querem dar conta de tudo. E outra coisa importante, que esse é um sim. limite importantíssimo. O WhatsApp, ele veio, assim, a tecnologia de modo geral, ela veio para nos auxiliar em muitas coisas, né? Mas em contrapartida, tá acabando com a nossa saúde mental. Então, assim, elas têm grupo lá da residência, né? Vamos pensar aqui numa residência de 3 cuidadoras, 24 por 48. E aí eu não me dou bem com a colega de trabalho, e aí fica uma picuinha no grupo do WhatsApp, ou então vai reclamar com o cliente. Eu falo, olha só, claro que tudo tem limite, né? Se não tá dando para você pede para sair da casa, sendo uma empresa, pede para trocar de casa. Eu sei que isso não é fácil, porque às vezes a pessoa não consegue entrar numa outra casa tão rapidamente. Não, olha só. No seu ambiente de trabalho, você não pode ficar mexendo no telefone. É o único momento que você poderia encontrar com a sua colega. Quer dizer, você encontra com a sua colega só na troca de plantão. Se nem for a sua troca, é a outra colega que encontra com ela. Você só se fala pelo WhatsApp. Durante o seu plantão, você não tem que estar no WhatsApp falando com ninguém. No máximo, você vai perguntar se seu filho está bem, né? Alguma coisa nesse sentido. E quando você está de folga, muito menos. Você não tem que estar na sua folga respondendo coisa de trabalho. Estou de folga. Amanhã, quando eu chegar, eu falo com você no troca de plantão. Também na hora de sair. Isso está sendo um problema para você? Será que é possível você tirar o lixo? Já não está adiantando reclamar? Né? Coisas muito pequenas, assim, será que não dá pra gente também ser um pouco flexível? Aí elas falavam, mas vão querer montar na gente. Eu falo, não, mas aí só vai montar na gente se a gente deixar. Porque se tirar o lixo pra você é uma coisa pequena e tudo bem, ok. Se não vai, fazer todas as outras coisas dela. Né? Ela deixar o banheiro sujo, se limpar, enfim. Né? Então, assim, essa questão do WhatsApp eu acho que é importantíssimo, porque se perde um pouco o limite, né? A pessoa está em casa e está o tempo todo ali conversando com a colega que está no plantão, de ouvir de cuidadores falarem, meu marido fala que eu não largo o trabalho. E aí você sai do plantão e o plantão não sai de você. Exatamente. E é costumeiro nessa reclamação, eu não consegui descansar. Claro, sua mente estava de plantão. Seu corpo estava em casa, né? Ouvir delas assim, eu saio do plantão, não tenho vontade de fazer nada. Eu chego em casa, durmo, no outro dia eu durmo, e no outro dia eu vou trabalhar. E eu já ligo ali e falo, olha, claro que eu faço outras perguntas, né? Não é só, assim, sei conversar um pouquinho mais para entender o que está acontecendo.
Primeiro, porque pode ser a pessoa não está se alimentando bem, está com problema ali de alguma deficiência de alguma vitamina, né? Então você tem que ir no médico. Eu perguntei para elas, a gente teve casos lá na empresa de muitas cuidadoras com câncer. Então eu falei, gente, vocês estão fazendo os exames? Né? Vocês estão se cuidando? Como é que é a clínica da família onde vocês moram? Isso é sério, né? Pelo menos a prevenção, Exatamente. o check-up. E aí, umas falaram, não, a clínica da família de onde eu moro não funciona. E vem a outra e fala, eu pago um plano de saúde que é baratinho, R$ 150. E aí eu consigo fazer uns exames mais baratos. Então, assim, vocês estão se cuidando? Vamos ver como é que tá, né, a vitamina de vocês. Vitamina D é importantíssimo, né? Tanto por idoso, a gente fala tanto por colocar o idoso no sol. E vocês? Senta do lado dele no sol, né? Aproveita um pouquinho, né? Mas essa coisa de chegar em casa, só querer dormir, não ter. Porque uma coisa é você chegar cansado do plantão que você fez ali durante um longo período. Outra coisa é você não ter vontade de fazer nada que seja fora do seu trabalho. Né? Então, assim, vamos ver. Já virou um desinteresse pela vida, né? Exatamente, um desânimo, né? Que pode levar à depressão. Não que seja depressão, né? Assim, não dá pra te diagnosticar assim, mas pode vir a ser a depressão, né? Ou então elas vêm assim, eu tenho ansiedade. E aí eu sou muito assim com esse termo, porque hoje em dia todo mundo tem ansiedade, né? Só que no final das contas nem sempre é ansiedade. Foram vulgarizados, né, Paola? Muitos termos. Por exemplo, eu, quando era mais jovem, 20 e poucos anos, eu fui diagnosticada bipolar. Mas isso era novidade, tá? Um pouco tempo depois, todo mundo era bipolar. Entendeu? Uns anos assim, depois de gente, isso é sério. Aí a depressão também, vulgarizaram o termo. Hoje todo mundo que fica tristinho está depressivo. E também a ansiedade agora está entrando nesse rol, né? Eu acho que a ansiedade ainda está um pouco pior, porque assim, a ansiedade, ela vem mascarando outras coisas. Então, quando a pessoa, eu sou muito ansiosa. Quando a pessoa, vamos dizer assim, a pessoa que chegou na clínica aqui pra mim, eu vim porque eu sou muito ansiosa, quero tratar minha ansiedade. Tá, mas como é que tá a sua vida? Às vezes a pessoa fica focada, não, porque eu fico suando frio, mão trêmula, não, mas como é que tá a sua vida? Vamos falar um pouco para além desses sintomas que você está sentindo, né? Você está ficando muito de frente da tela, né? Porque se a gente perde o nosso tempo de frente da tela, do telefone, a gente deixa de fazer coisas que a gente tem para fazer quando a gente olha, tá tudo virado, né? E você tem que correr para dar conta, porque no outro dia você tem que trabalhar. Você está lendo muitas notícias, você tá tendo tempo de qualidade, né? Então, assim, tirar um pouco o peso desse nome de ansiedade. Naturalmente, nós somos ansiosos, né? Eu fiquei ansiosa para essa live. Se a gente tiver um evento importante, no dia seguinte, às vezes a gente não dorme. É uma ansiedade natural, né? A gente tem que entender que existem coisas que é natural do ser humano. Não patologizar tudo. Você está falando isso, eu estou me lembrando no curso de inteligência emocional, a primeira aula, né, que eu dou é uma introdução para apresentar o tema e tal. E eu faço essa pergunta: vocês assistem noticiário? Porque eu não assisto mais. Aí elas falam, por que você não assiste mais? Bom, se eu começar a assistir essas coisas que vocês gostam aí, balanço isso, jornal aquilo, eu não vou sair de casa, né? E eu já saí do Rio, tô morando na região serrana, que é um lugar tranquilo, maravilhoso, supostamente seguro. E no Rio, quando eu saí, assim, já era muito perigoso, eu morava na Baixada e tal. E aí, eu não vou sair de casa, né? Se eu ver noticiários. Isso deixa realmente a gente muito... E agora tem gente que fica só ali, vários frames, né? De conteúdo que não vai te agregar em nada. Então, isso que você está dizendo é qualidade de vida, inclusive, meus amores, a escolha do conteúdo que você absorve, né? Eu separo só um dia na semana para me atualizar com o que está acontecendo mais ou menos e me inteirar no Brasil e no mundo, mas é uma coisa assim para não ficar perdida no papo, entendeu? Uhum. Se alguém quer conversar comigo, eu vou me fingir de atualizada. Mas não é algo que eu escolha consumir. O que isso vai me levar? Vai me levar aonde? Entendeu? Vai me deixar mais perto do meu objetivo? Vai me deixar uma pessoa interessante? Então, até sobre qualidade de vida são escolhas, né? Né, Paola? Escolha, o que você está reclamando de quê o tempo todo? Para conversar, é reclamação, e reclama, e reclama, e reclama. O ônibus vai estar cheio todo dia, as pessoas vão te empurrar no BRT todo dia. Ai, nem
me lembre, Paola, Supervia e BRT era um troço assim de teste mesmo, né? Assim, é um teste de sobrevivente, né? Mas era engraçado, né? Porque eu peguei BRT, eu já caí no BRT, assim, eu tenho uma mancha na perna, assim, de que eu me machuquei mesmo. E quando o BRT tava chegando na plataforma, eu ficava com o coração acelerado, me sentia ali, né? O estresse do momento. É, E aí, assim, era engraçado porque eu passava por tudo aquilo, eu conseguia um cantinho para entrar, ficava apertada. Mas quando eu vi, eu já tinha chegado no meu ponto. E eu ficava, bom, foi rápido. Foi uma dor rápida, né? É claro que, assim, a Supervia acho que tem bem mais problemas, fica parando no meio do caminho, não funciona tão legal. Mas, assim, o BRT, pelo menos, era uma coisa rápida, era uma dor rápida. E eu, bom, se é uma dor rápida, ok, dá pra gente. Mas eu ficava nervosa, eu ficava ali, coração acelerado, eu ficava, ai, será que eu vou cair de novo? Será que eu vou conseguir sentar? Enfim. Então, as cuidadoras, você estava dizendo que as cuidadoras negligenciam essa coisa até do check-up, da prevenção, e você estava dizendo também que muitas tinham até câncer, né? E é uma Jovens, coisa muito tá? séria. Jovens. 30 e pouco, 40 e poucos A anos. reclamação que eu recebo aqui nos meus directs, Paula, é assim, ó. Danilo desenvolveu uma bursite. Danilo, tô com tendinite. São umas ites, entendeu? Ou, eu tô para operar uma hérnia que eu conquistei. Tem até um orgulho. Eu conquistei no meu ambiente de trabalho. E a hérnia fica de estimação ali, porque ela tá para operar e não opera. Ou estou encostada pelo INSS, quer dizer, ela já até foi impedida de trabalhar com o que ela mais ama, está tomando tarja preta ali, porque desenvolveu isso que você está dizendo, ou ansiedade, ou isso, ou aquilo. Está à base de tarja preta, não sabe como desmamar os remédios e está acabando o benefício, vai acabar. Ela não sabe como que vai continuar dali para frente. Então, quando a cuidadora entra nesse estado, né, e a gente estava relacionando isso até ao apego que ela tem com os pacientes. Fala um pouquinho mais desse apego, né, que a gente tem, a gente começa a gostar do idoso, e aí a gente faz daquele idoso praticamente um familiar nosso, e a gente não quer abandonar ele, a gente sofre. Esse apego emocional, fala um pouquinho desse apego emocional com dar limites, né? Como que a gente pode dar limites para que a gente não se envolva a ponto de se impedir de progredir, não, de se impedir de cuidar da saúde e tudo mais? Danilo, você travou um pouquinho aqui pra mim. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Beleza. Tô te Então, ouvindo. essa questão do apego, eu ficava me perguntando, porque elas sempre chegavam assim, eu sei que não pode se apegar, mas eu gostava muito do idoso que eu cuidava. E era um número muito grande, assim, de pessoas que vinham com essa, eu sei que não pode se apegar. E eu falei, que existe cuidado? Acho que é importante a gente pensar que apego é isso que a gente está falando, né? Porque se a gente tem um certo apego, um certo carinho ali pelo idoso, né, que a gente cuida, a gente vai cuidar melhor. Só que assim, se isso está passando dos limites, né, que ele fala, eu chamava ela de vozinha, porque ela me tratava como se eu fosse neta, e aí a pessoa leva isso pro coração, nossa, eu sou a fulana, né? E aí acontece uma coisa com a dona fulana, desestabiliza totalmente a pessoa. Então, existe um limite entre o apego que é saudável e o apego que não é saudável. Eu não sou a favor de não se apegar. Eu não gostaria que alguém cuidasse da minha mãe que não tivesse carinho por ela, que não fosse apegada a ela, que não gostasse dela. Se você vai fazer um trabalho mecânico, né? Bota a fralda, tira a fralda, dá banho, bota no... Sabe? Então, é claro que pode haver o apego, né? O apego, para mim, está vinculado a esse carinho. Mas colocar certos limites, né? Tô me sentindo muito parte da família. Será que isso aqui não tá disfuncional? Será que isso aqui não tá legal? Né? Porque, assim, também, se a gente parar para pensar, a história de muitas cuidadoras é uma história bem assim, às vezes é história de abandono de familiares, às vezes não teve uma estrutura familiar, né? São pessoas, assim, que vêm, assim, de uma vida bem, muitas vezes sofrida, né? E aí encontram ali naquele idoso, né? Que e tudo mais, um lugar de fortaleza. Só que, De aconchego, né? exatamente. Só que, assim, ao mesmo tempo, pode haver esse apego,
você tem que saber qual é o limite, né? Buscar ajuda, né? Eu estava lendo o Manual do Cuidador, agora eu não lembro de onde que eu estava lendo, dizendo que tem grupos de cuidadores de idosos. Lá na empresa a gente fazia esse tipo de grupo, né? O grupo terapêutico. Buscar ajuda, ó, tá legal aqui. É muito difícil a pessoa ter essa percepção, mas às vezes a gente ouve do outro. É o marido que fala, você tá muito apegado a esse idoso. Você não larga o telefone quando você tá em casa, porque você quer ficar sabendo o que tá acontecendo com o idoso. Ou quando você perceber que as suas colegas de trabalho estão falando que você quer mandar no plantão. Será que não tem alguma coisa aqui que tá a mais? Pode ser algo relacionado a esse apego, né? Então, assim, buscar ajuda, buscar olhar. Eu acho que o autoconhecimento é, assim, algo que não pode ser deixado de lado, né? Você se conhecer, quem eu Sim, sou, essa pauta do conhecimento é uma pauta importantíssima, né? quem você se tornou a partir do cuidado com esse idoso, né? Você mudou? Você era uma pessoa de um jeito X, agora você é do jeito Y. O que será que nesse percurso aconteceu para que você tenha mudado? Né? Acho que são perguntas que podem ser feitas, né, dentro ali da consciência. Até mesmo perguntas, eu não quero mais para esse plantão. Por que será que você não quer mais esse plantão? O que está acontecendo lá nesse plantão? A sua história, revisitar os acontecimentos e pontuar para, se não for possível fazer sozinho, buscar ajuda. Uhum. Tem um outro lado também sobre... Peraí, tá travando para você? Não sei se está travando para todo mundo, Você está no Wi-Fi ou no dados? Eu estava no dados, com o Wi-Fi agora, para ver se funciona melhor. Então vai para o Wi-Fi. Vai para o Wi-Fi que vai dar bom. Ver se está melhor aí agora. Você está me ouvindo direito? Agora acho que eu estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo. Tem um outro lado sobre isso que você falou de misturar um pouco as coisas do afeto, né? Com ficar muito à vontade nesse lugar de intimidade e deixar de exercer bem as suas atribuições, né? Também tem esse lado aí, né? Não sei se isso implica na qualidade de vida ao invés de trabalhador, do assistido. E das colegas. É uma questão para a gente pensar. Agora, deixa eu te falar, Paola, o meu método de mentoria, ele é pautado em 5 dores. Isso eu mapeei quando eu era cuidadora. Eu falei, cara, eu preciso compartilhar isso com as minhas amigas cuidadoras. Elas vão passar por isso e nenhum curso vai falar para elas isso que eu passei, que elas também passam e se identificam e falam, e agora, Danile, o que a gente faz? Né? E aí eu fui montando o método assim, primeiro veio as dores e depois a solução dessas dores. A primeira dor é a sobrecarga. Por quê? Porque é campeã de reclamações, tá? Sobrecarga é 80% das reclamações dessas 5 dores que eu vou te falar agora. A segunda é a desvalorização. Seja ela interna, uma autodesvalorização ou externa, ela fica ali para o duro com a sobrecarga, tá? Muitas reclamações também. Pasme se quiser, elas são mais desvalorizadas por elas mesmas, do lugar de posicionamento, de onde elas se colocam, do que propriamente de fora para dentro. A terceira dor é a dor da dificuldade em delegar. Ou seja, cai um pouco essa dificuldade em delegar nesse apego que você está falando. Se apega, não, esse idoso aqui, ele só vem comigo, ele só gosta de mim, não gosta mais de ninguém, só eu posso, entendeu? Porque você fica tão ali envolvida nos cuidados que quando chega a ajuda, o socorro, o reboque, você não quer passar, não quer delegar para ninguém aquela responsabilidade. Isso acontece muito com cuidadora familiar, né? Mais do que propriamente com cuidadoras profissionais. Uhum. Paola tá aí ainda? Tá atualizando o seu... Tô aqui. Sua tela. Tá me ouvindo bem? Tá. Tô ouvindo. A quarta dor é a negligência. Negligência física e emocional, tá? E essa aí eu sofri mega bela.
né? Fiquei gorda, feia, maltrapilha. A emocional, não, eu não transparecia tanto, não chegou como você disse, afetar os meus plantões. Mas o meu físico estava falando. O meu emocional falava através do meu físico. E a quinta dor é a dor da morte, do luto, da perda. Porque as pessoas pensam que cuidadora profissional não sente a dor da perda do assistido. E elas são passíveis de passar por isso toda hora, né? Então, quando a gente não tem o olhar para nenhum desses lugares, a nossa qualidade de vida vai padecendo, tá? Como a sobrecarga é a campeã de todas, eu gostaria muito que você falasse qual o impacto da sobrecarga, né, na vida dos cuidadores. Primeiro fala das atribuições, que eu acho que você não chegou a falar, quais são as atribuições dos cuidadores e qual o impacto da sobrecarga na vida delas. Bom, sobre as atribuições, eu não sei de cabeça todas, mas está muito relacionado ao cuidado com o idoso, cuidado do local onde o idoso se coloca, né? Se ele fica sozinho na casa, é a casa toda. Se ele fica somente num quarto, um banheiro, é ali onde a cuidadora vai ali exercer os cuidados. Cuidados básicos, né? Não é cuidado de fazer uma faxina. A comida do idoso, é a cuidadora quem prepara, quem administra a comida, manter o idoso, né, limpo, se tiver que fazer marcação de médico, fazer a marcação, acompanhar o idoso ao médico, ver o que está faltando na residência, se o idoso mora sozinho, né, para enviar para o cliente para que ele possa fazer a reposição ali dos alimentos, ou fazer a reposição, o que eu já acho difícil, que às vezes para fazer a reposição tem que deixar o idoso sozinho, e isso aí, né, se configura um perigo muito grande. Então, assim, basicamente é isso. Na empresa que eu trabalhava, eu não estava muito nessa área. Foi algo que eu fui aprendendo com as cuidadoras, que às vezes elas falavam, cliente reclama que eu não fiz isso. Aí eu jogava para o grupo, falava, mas isso é função da cuidadora? Sim, é função da cuidadora. Então, eu fui aprendendo ali. Com relação à sobrecarga, o impacto, né? Impacto na saúde física, mental, social, né? De causar certo isolamento, a pessoa não querer interagir com outras pessoas, o que pode vir a levar a uma depressão, ou ela querer dar conta de tudo. E, como eu falei, né? Tem muitas mães que precisam de cuidados. E numa família com vários irmãos, é ela que está ali se disponibilizando a cuidar. Eu nem não se disponibilize. Eu acho que isso é muito do perfil da pessoa. As cuidadoras, elas têm muito esse perfil de querer abraçar o mundo, de querer cuidar. Como eu falei, tem gente que vai levar isso aí ao pé da letra. Algum momento pode desmoronar, ok, mas tem gente que está levando. Então, assim, o impacto direto, acho que eu vou perceber mais quando eu fizer, né, finalizar essa pesquisa. Mas, de modo geral, era basicamente isso que eu ouvia. Não tinha tempo de qualidade para fazer as coisas. Eu acho que elas coisas. Eu lembro que em um curso eu falei, gente, vocês já viram que no... Eu nem lembro qual era a plataforma, falei assim, as rápidas de final de semana que vocês fazem, vocês já podem comprar, parcelar em 10 vezes, troca com a sua colega por de férias, né? E aí, vamos relaxar. Tem medo de não posso relaxar, porque o mundo vai acabar. Não é por aí. Não é por aí. Eu era até um pouco dura de falar, mas se você morrer, o mundo vai acabar? Não vai. As pessoas vão dar um jeito. As pessoas vão dar um jeito. Então, assim... você está me dizendo, então, que é mais uma questão até delas mesmas se darem limites. Porque, veja uma coisa. Recentemente, eu andei perguntando para as minhas alunas, a maioria fazia plantões extensos, né? De mais de 48 horas, 72 horas, que é até proibido, né? Você não pode ficar mais 72 horas, mais de 48 horas privada de sono de qualidade, porque já começa a afetar teu cognitivo. E existem regras, elas ultrapassam a regra, como você falou, cada uma vai fazendo do jeito que acha que aguenta, né? Então, tem essa coisa delas mesmas não darem limite. Eu me lembro muito de mim, quando tinha, por exemplo, estava com objetivo financeiro, então eu pegava plantão em cima de plantão. Tinha 2, 3 pacientes de uma vez, mas assim, não é o aconselhável, né? Está longe de ser o aconselhável.
Outra questão, tá me ouvindo bem? O Tô. seu tá atualizando. A outra questão também que eu vi era, elas não dão limite no sentido de, eu aguento essa complexidade de paciente? Será que não é melhor eu pegar uma baixa complexidade, o outro eu atender aqui por hora, né? De repente só atender ali um banho, né? Fazer uma barba ou sei lá, um acompanhamento terapêutico. E aí você ficar com 2, 3 pacientes de alta complexidade, um acamado, um cadeirante e o outro com uma demência já avançada, sabe? Então não tem, eu vejo assim que às vezes não tem uma ponderação. Ah, eu vou aceitar porque eu estou precisando, sabe? Então isso vai dando sobrecarga física e mental, né? Essa coisa também, por exemplo, como você falou, do ambiente. A maioria aceita qualidades de descanso, né? Lugares de descanso totalmente inapropriados. Por que você vai sair da sua casa, da sua cama linda, maravilhosa, quentinha, para aceitar menos do que você merece, menos do que você se dá? Né? Não faz sentido. E outra, gente, ter cuidador é luxo. Então, assim, quem não pode pagar e quem não pode dar essa infraestrutura, sai correndo porque você é preciosa, você é valiosa. Você está cuidando ali do bem mais precioso de alguém. Então, se dê valor, né? Se você se coloca em sobrecarga por conta de não saber dar limites, você está mandando uma mensagem para esse outro. Olha, pode me tratar assim que está tudo bem. E não está tudo bem, né? E a gente não tem órgão para regulamentar. Aí que tá. Talvez por isso vocês queiram tanto a regulamentação, né? Porque uma vez que você possa, né, que aquele ambiente de trabalho possa ser fiscalizado, você fica mais tranquilo. Então, assim, a gente está falando aqui de várias nuances sobre o que pode te levar a uma não qualidade de vida. Mas, Paula, explica pra gente aí, tecnicamente, não sei, o que é isso? O que é qualidade de vida, né? Porque pelas minhas últimas pesquisas, a Organização Mundial de Saúde, ela já está dimensionando de várias formas a qualidade de vida, tem várias dimensões, né? E a gente tem que atender essas dimensões. Então, assim, facilita aí pra gente o que é qualidade de vida. Bom, né, eu acho que a própria definição da OMS diz que é o bem-estar físico, emocional, psicológico, espiritual, e aí você vai, né, chegando em vários níveis. Só que o que é bem-estar? Cada um vai ditar o que é seu bem-estar, né? O que deixa a coisa um pouco mais difícil, porque aquela pessoa pode achar que a vida dela tá ok, na verdade ela tá toda embaralhada com tudo. Mas qualidade de vida é você ter tempo de fazer as coisas que você gosta. E sim, você tem direito de fazer as coisas que você gosta, tá? Você é trabalhadora como qualquer outro trabalhador. Você é um profissional como qualquer outro profissional. Eu acho que tem uma coisa assim delas, como você falou da desvalorização, elas não se reconhecem como profissionais. E aí nos cursos eu falava, olha, eu não sei fazer um curativo. Se eu tiver fazer um curativo, eu não sei. Se tiver que dar banho no idoso, eu não sei. Se eu tiver que trocar uma fralda, técnica porque elas falam assim, eu falo, gente, eu pequenininha, como é que eu vou manipular um paciente grande? E elas não é técnica. Eu falo, eu não tenho essa técnica. Então, assim, do mesmo jeito que eu sou não sabem, eu não sei o que vocês sabem, né? E as famílias precisam de vocês. Essa coisa de que cuidador de idoso era só para acompanhar idoso já caiu por terra. Hoje em dia os idosos estão bem com uma alta complexidade. Né? Então, é assim, tanto que existem atribuições que o cuidador não pode exercer e está exercendo. Né? Então, assim, por que a família, então, mudaria todo esse sistema? O cuidador de idoso não vai ter técnico e a família tem que pagar o piso do técnico. Aí a gente vai ter um problema grande, né? Porque ninguém vai querer pagar. As pessoas querem o serviço, mas não querem se dispor a pagar pelo serviço. E o cuidador, às vezes, aceita aquela diária baixa, porque, às vezes, precisa, está muito tempo sem trabalhar. Então, assim, qualidade de vida é você ter tempo de fazer as coisas que você... O seu trabalho. Claro, gente,
Não vamos ficar também numa utopia de que tem idoso que dorme o dia todo, não te dá trabalho nenhum, né? Não, tem que cuidar do idoso, tem que conversar com o idoso, chama a porta, mexer no celular, né? Usa o seu tempo que tá ali, vai fazer estimulação cognitiva com ele, vai perguntar, né, as histórias do idoso. Ele se estimula também, que quanto tempo, mais tempo a gente ficar parado, mais a nossa mente, né, ela vai parando de trabalhar. Então, assim, quando eu penso nesse bem-estar, basicamente isso, fazer as coisas, ter tempo de fazer as coisas que você gosta, para você ter comida, ter seu lazer, ter sua saúde, né, quem sabe poder pagar um plano, nem que seja baratinho, para você se cuidar da sua família. Então, assim, eu acho que esse técnico abrange muita coisa que exclui muita coisa. Porque quando você coloca todo mundo como igual, só que na verdade não é. As pessoas não são iguais, né? O que é bem-estar para mim tenho quase certeza que é diferente do que é para você. Ainda que em algumas coisas a gente tem ali, a gente combine, né? Mas é basicamente isso. Entendi. Então, a cuidadora, ela para ter esse parâmetro de qualidade de vida, ela tem que ter tempo para ela, né? O autocuidado. Ela tem que ter tempo de estudar, de ficar com a família, né? Porque tem que se atualizar para ser cuidadora hoje. Esses pacientes que agora se apresentam, né? Com diversas... Existem diversos tipos de velhice hoje em dia, né? Então, a gente tem que dar conta de se atualizar profissionalmente, ficar com a família, quiçá planejar umas férias, né? Viajar, coisas que elas nem se permitem. Eu tenho uma dinâmica dentro do curso de Inteligência Emocional muito interessante, que é uma redação, né? Eu peço para elas fazerem uma redação, e o título da redação é O Meu Dia Ideal, tá? Esse é o tema da redação. E é uma dificuldade para elas descreverem um dia que elas gostariam de passar, fazendo o quê, com quem, aonde, com riqueza de detalhes. Por quê? Eu acho que dentro delas nem passa pela cabeça que elas merecem aquilo. Exatamente. E aí... Tá travando? Eu acho, Paula, que você tem que mudar de internet. Muda aí de novo para 4G. Muda aí para a gente testar. Tá travando para vocês também, meus amores? Eu perguntei para eles aqui. Fala aí alguma coisa. Olá, tudo bem? Melhorou? Agora eu tô te ouvindo. Aonde que você não escutou mais? O que eu estava dizendo? Você estava falando de ideal, que na cabeça delas, elas então, têm... eu peço para elas uma dinâmica do meu dia ideal, e elas fazem uma redação. E aí elas têm que descrever com riqueza de detalhes esse dia ideal. E aí elas ficam assim me olhando, parece que não passa pela cabeça delas o quanto elas merecem. Que aquilo é um exercício de merecimento. E aí, quando eu conto o meu dia, elas ficam me olhando com uma estranheza. Tipo assim, como assim? Aí eu falo de uma viagem para a praia, como é o resort que eu reservei, como era a suíte, e como eu estava vestida, eu andei de barco, e não sei o que. Gente, eu dou uma viajada na maionese geral. E para elas, aquilo parece uma coisa que não é palpável. Então, será que eu ter tempo para mim, isso... Eu ter tempo de fazer as unhas, né? Porque cuidadora geralmente tem que estar com a unha rentinha ali, cortadinha e tal, mas se você tiver de folga, né? Sair com o maridão, ter um date, aí, entendeu? Uma cara de espanto. Vai namorar, vai alugar um hotel, deixa reservado, deixa os filhos com alguém, vai se divertir, vai dançar, né? Então, para elas, outro dia também falei, a Jane tá até aí, que não me deixa mentir, minha aluna. Eu falei assim, que tal você, uma vez na semana, você contratar uma diarista que dê um tapa na tua casa aí na limpeza, deixa uma comidinha pronta e você fica só de pernas pro ar. Aí ela, Dani, eu nunca pensei nisso. Aí eu falei, mas por que você nunca pensou nisso? Você não merece? Teu dia de folga, você tem que trabalhar em casa. Ah, tá bom, bonita. Aí ela ria. Falei, pra você ter esse momento com teu marido,
um dia que seu marido estiver de folga, né? Se for fazer suas unhas do cabelo, você vai suar lavando o banheiro? Não, você merece. Você trabalha para isso. Então, quando eu começo a dar essas possibilidades para elas, eu realmente vejo que esse viés, né? O que é qualidade de vida, como você está falando, é ter um tempo para você fazer as coisas que você gosta. Nem para todas é uma coisa assim tão clara, tão palpável assim. E que bom que a gente está aqui falando sobre essa pauta. Bom, dito isto, eu quero muito que você deixe aí disponível suas redes sociais para que as meninas que estão assistindo ao vivo no gravado, né, possam te contatar se precisar e também para realizar a pesquisa, que nós vamos fazer parte de um grande experimento científico. Quanto mais gente responder, mais rica fica a pesquisa, né? Mais verdadeira ela é. Então, vocês podem me acessar aqui por esse Instagram mesmo, que é o @paola.pc. Podem me mandar no direct, eu vou fazer um stories lá, vou disponibilizar o link. Se vocês tiverem dúvida no preenchimento da pesquisa, vocês podem me mandar mensagem que eu auxilio vocês. Então, E você atende telemedicina? Como é que fala? Online. Atende online as pessoas? Você já está assim super evoluída? Na verdade, né? Eu estou atendendo online. Inclusive, assim, a demanda maior é online. Eu atendo uma pessoa na residência que é um idoso acamado. E aí que a família me contratou e eu faço esse atendimento a ele. Mas de resto, eu realizo atendimentos aqui pelo computador. Olha aqui a Jane comentando, ó, foi minha aluna. Verdade, Dani, eu não enxergava um monte de coisas. Eu dei esse exemplo para ela poder contratar alguém um diazinho, outro, sabe? Para ela poder se dar uma folga. Deixa eu ver se tem perguntas, porque eu queria até te fazer uma pergunta agora pessoal. Eu sou gerontóloga, né? E sempre quis fazer psicologia. E aí, eu queria ver se você está percebendo essa tendência de atendimento a idosos nessa questão, né? Porque eu nunca vejo, não é... Por exemplo, o psicólogo, na minha trajetória como cuidadora, não era um profissional que estava ali na equipe multidisciplinar com muita constância. Poucos eram os que iam no psiquiatra, no terapeuta ou no psicólogo, tá? Você vê essa área como uma tendência de atendimento de idosos nessa questão psicológica? Que faz parte da qualidade de vida, de cuidado mental, né? Tendência com os idosos, né? Sim, vejo, principalmente se a gente parar para pensar que entre 2012 e 2021 a população idosa aí de 60 anos ou mais cresceu quase 40%. E a tendência é que isso aumente. Então teremos muitos e muitos idosos aí pra gente cuidar. As demandas, né, que eles costumam trazer ali, limitação física, limitação cognitiva, luto, né, falecimento de companheira, de filhos, né, muitos idosos vão ficando sozinhos ao longo da vida, e é importante nesse acompanhamento psicológico para que eles possam trabalhar essas questões. Para além disso, existe um outro trabalho da psicologia, que é o trabalho de estimulação cognitiva, né, que é um trabalho um pouco mais especializado ali em situações do âmbito cognitivo, de atenção, memória, questão ali visoespacial. Eu acho que isso é uma super tendência, a estimulação. Vai se utilizar ali de ferramentas para estimular o idoso. E através desse uso, como tem a questão do vínculo, mas ali podem ser trabalhadas também. Entendi. A Ju tá ouvindo? Tô. A Ju está perguntando, você já soube de algum caso de assédio? Deve ser lá na empresa onde você trabalhou, né? Com relação às cuidadoras, sim. Eu mesma já sofri assédio, isso é muito comum. Não só do pelo idoso, público feminino. não só do idoso, às vezes do familiar do idoso. Sim, sim.
Muitos casos de Eu assédio, assim. conversando com uma outra gerontóloga, ela contou um caso para mim, assim, muito... Ela até falou que não dava mais para trabalhar, e ela amava a senhorinha, tinha esse apego, como a gente estava comentando, e foi uma dor muito grande para ela. Aqui estão elogiando, né? Ai, que aula! Fantástico, linda! Já vou aprender muito. Eu também estou aprendendo muito com a Paola. Parabéns, Danila. Eu sou cuidadora de idosos humanizada com especialização e prática na demência do Alzheimer e Parkinson. Bom, vou pegar o gancho da cuidadora Irani e vou para a última pergunta, porque já demos aqui a cota, né, do horário, senão eu não vou conseguir deixar essa live gravada. Você acha, porque, veja bem, eu já sei que vai ter um boom de demências, tá? As tendências aí estão indicando para um boom de Alzheimer, um boom de Parkinson, de demência frontotemporal. As demências vão explodir como um todo. Como é que fica a qualidade de vida dessas cuidadoras que estão em contato com esses pacientes que nos exigem muito mais, né? Principalmente no nível avançado dessas doenças? Bom, acho que o mais importante de tudo, conhecimento técnico, né, do que é o Alzheimer, do que é o Parkinson, das possibilidades, né, que se tem diante dessas patologias, né, para a cuidadora também não se frustrar, achando que o idoso acordou melhor hoje porque era eu que estava no plantão, e no outro plantão o idoso já declinou totalmente, né, então é importante que se tenha um estudo. Entenda-se que, embora você esteja na casa do idoso, né, e se sinta à vontade, se sinta fazendo parte da família, você é profissional. E você precisa conseguir ali, de alguma forma, dar conta daquela demanda que se apresenta. Claro que quando eu falo dar conta da demanda, algumas pessoas não vão dar, e tudo bem. Aí você vai cuidar de outros tipos de idosos, né, com coisas assim que não sejam, com patologias que não sejam tão desafiadoras, porque essa é a grande verdade, né? O Alzheimer, assim, ele é muito desafiador quando entra ali no nível de agressividade, né? E quer voltar para casa, quer ir para casa da mãe, e aí a cuidadora não sabe muito bem como agir nesse momento. Então, muito estudo pode ajudar. Eu acho que, assim, eu tenho certeza que estudo, né? Acho que se atualizar Não, eu relação... te falo de cadeira. Quando eu digo que eu sou especialista em Alzheimer, é porque a vida, quando eu era cuidadora, me apresentava apenas pacientes com Alzheimer. E eu acho que a vida, o universo, né, engendrava esses plantões para mim, porque via que eu tinha uma questão ali com a comunicação, com a estimulação, então eu pegava mais por esse lado. E aí eu conseguia, né, ir driblando os plantões difíceis. Mas eu me lembro que num primeiro momento, que eu não sabia muito bem o que era o Alzheimer, é claro que os plantões eram de arrancar os cabelos do fiofó. Mas, com o tempo, eu falei, não, peraí, o que é isso? O que é isso que eu estou enfrentando? Que doença, né? Quanto mais eu sabia, mais eu conseguia dar soluções para essas coisas que você está falando, síndrome do pôr do sol, né? É possível agressividade, oscilação, perambulação, né? Enfim. Instrumentalização do seu trabalho também, né? No caso dos instrumentos com estimulação e você ficar realmente ali monitorando essa melhora e monitorando as reações com o medicamento e tudo mais. Então, realmente, você pegou num ponto muito nevrálgico. Conhecimento é poder quando se trata, não só de demências, né, gente? Quando se trata aí do que você se propôs a fazer. E se eu pudesse dar uma dica, né, até com relação à forma que as profissionais se veem e como elas são vistas pelas outras pessoas, delas fazerem esse mapeamento mesmo. Quando a cuidadora for escrever no caderno, tem empresas que trabalham com cadernos de evolução, eu não sei como é que isso funciona muito no plantão particular. Mas ser mais detalhista... É diário do cuidador, tem um diário. Então, seja mais detalhista. O idoso hoje, humor rebaixado, tenta estudar esses termos, né? Mas que quando o cliente pega para ler, ele não vai olhar para você igual. Eu vou dar onde que ela tá tirando isso? Rapaz, eu tô dizendo, gente, eu falei isso, eu fiz uma live recentemente com o diário do idoso. Quando o médico pega o diário do cuidador ou do idoso, como vocês queiram chamar,
ele te olha assim e fala assim, cara, nunca mais essa menina vai ficar de fora da consulta. Nunca mais. Eu sempre vou chamar ela aqui porque eu tenho que bater um lero com ela. Se você não foi chamado dentro de nenhum atendimento de consulta do seu idoso, você está fazendo o seu trabalho muito errado. Mas muito errado. Que escreve de qualquer jeito, com a letra que não dá para entender. Então, assim, precisa-se ter esse cuidado com esse material. Você quer ser reconhecida? De que forma você está se colocando dentro do plantão? Você vai com uma roupa toda larga? Você vai com o cabelo descuidado? Né? Qual a apresentação pessoal é importantíssimo. Como que você se coloca de frente para esse cliente? Isso reflete sua qualidade de vida. Se você tá com uma pele boa, um cabelo bom, tá toda arrumada, né? Tá toda se cuidando, trabalhada ali, não é só aparência por aparência, né? É uma aparência que está refletindo o que tem dentro de você. Isso é qualidade de vida expressa na imagem. Isso comunica. Até com relação às coisas dos idosos, né? Porque você pode ser desorganizado na sua casa, mas no seu trabalho você tem que deixar as coisas organizadas. O remédio, porque a colega vai chegar no dia seguinte e vai utilizar ali da mesma coisa. Tirou uma coisa do lugar, dobra, guarda, né? Tirou a roupa da corda, dobra, guarda. Não deixa as coisas bagunçadas. Isso fala também, né, de quem está cuidando. Então, aí eu vou te dar um plá. Isso aqui, pessoal. Claro que não é uma regra. Você falou assim, você pode ser desorganizada em casa, mas no trabalho não pode. Eu acho, Paola, que o mesmo jeito que uma pessoa faz uma coisa, seja ela na via pessoal ou profissional, ela faz em todas as áreas da vida. Se você é desorganizada na sua casa, é muito difícil. Você pode querer me tapear, mas uma hora tu vai deixar teu rastro de desorganização. Então, o método que você usa, geralmente, né, o jeito que você é numa área da vida, você vai espalhar em todas as áreas. Né? Por isso que eu digo que esse negócio de qualidade de vida é de dentro para fora, sabe? Você transparece, seja na imagem, na comunicação ou nas atitudes. Né? Se você, por exemplo, tem uma atitude preventiva com você, você vai ter com o teu idoso. Se você tem bons conhecimentos com relação às comorbidades, o quanto elas afetam uma pessoa, com certeza você vai fazer de tudo para aquilo não chegar em você nem no teu idoso. Né? Então, é muita incoerência que hoje eu vejo em certas profissionais de saúde, porque eu chamo elas de profissionais de saúde, é assim que elas têm que se ver. Muita incoerência dessas profissionais de saúde, qualidade de vida, bem-estar, é disso que a gente está falando aqui. A Fátima Geronto está falando aqui. Atendimento psicológico ainda não está mais forte por questões de falta de cultura da importância de cuidar das emoções. Você concorda com essa fala da Fátima? Concordo. Tem muita gente que tem preconceito, né? Acha que psicologia é para maluco. Principalmente, assim, as pessoas mais velhas. Eu acho que no público mais jovem isso está um pouco melhor, mas as pessoas mais velhas isso acaba sendo mais difícil. Não estou falando só a velha do idoso que a pessoa cuida, não. Das pessoas mais velhas, cuidadoras mais velhas, com uma idade, né, 50, 60 anos, 40 até, não estão tão abertas, né, a esse tipo de cuidado. Mas eu acredito que é um cuidado necessário, né? Tem coisa que às vezes você acha que é isso, né? Você acha que a vida tá bem, tá legal, mas quando você senta pra falar com o psicólogo, você vê que, tipo, caramba, eu tava botando tudo embaixo do tapete. O psicólogo organiza essa bagunça que tá dentro aqui, porque a gente tem uma bagunça mental. Isso é real. Eu fiz terapia há muitos anos. Fiz terapia há muitos anos. Depois que eu sofri violência doméstica no primeiro casamento, eu levei 1 ano com a psicóloga e foi providencial para eu me curar daquilo. Eu ganhei alta, fiquei muito orgulhosa depois de 1 ano ganhar alta. Você pensa que é assim, nossa, Dani, quanto tempo para curar um troço? Não, não acho que seja muito tempo, né? É o quanto, como é que seu corpo processa aquilo e a psicóloga ela vai depurando aquilo até que aquilo não te atinja mais. Porque eu me lembro de entrar no consultório da psicóloga, isso foi em Belém do Pará. E eu chorava todas as vezes. Eu chorava. Aí ela falava assim, gente, de onde vem tanta água, né? E você vai desidratar. Até que quando passou o tempo e no final desses 12 meses, eu conseguia falar daquele tema, daquele assunto, sem me emocionar, sem sair de mim, né? Sem sair do meu eixo, né? Com certa segurança e tal. E ela falou, cara, você tá pronta.
né? Então, a psicóloga, gente, ele é fundamental para organizar essa bagunça aqui, né? E se você ainda não se consultou com um, cara, se consulte. Mesmo não é coisa para maluco, não é coisa para gente fora da caixa, né? É para pra quem tá gente vivo. dentro Quem tá vivo, É quem para quem tá tem problemas, exato. todo E mundo tem. todo vivo tem problemas, né, Paola? Ó, a Adileuza está perguntando qual será o seu maior desafio para os idosos que virão. Não sei se era para mim ou para você, mas responde aí. Qual será o maior desafio desses idosos que virão aí, né? De 2030, estamos em 2023, né? 2030. 2030, eu acho que não é a galera mais jovem, né? É uma galera um pouco mais velha que eu. Olha, eu não sei responder essa pergunta. Porque se eu pensar na galera que é mais jovem... Eu tenho 31 anos, né? Na galera que é mais jovem que eu fico pensando como que vai estar a mente dessas pessoas com tanto estímulo, com bebezinho assistindo coisa no celular. Como é que vai estar quando chegar lá na terceira idade, né? Mas nessa geração que é mais intermediária, eu não sei se vai mudar muita coisa, não. Pelo contrário, assim, né? Eu vejo que a galera tá cuidando muito da saúde, assim, eu percebo a academia mais Sim, eu cheia. também percebo. Eu também. Então, assim, eu não sei se vai ser um problemão assim, não. Eu não sei se vai ter Vai uma ter uma mudança galera, expressiva. vai ter uma galera que vai estar se cuidando power. Entendeu? Eu vou ser essa envelhecente, que vou estar me cuidando power. E vai ter uma galera que, como você falou, o cognitivo vai estar degenerado. Ó, a parte cognitiva, a Fátima de Gerontologia falou, a parte cognitiva é importantíssima. Então, se você só se nutre, né, vai ficar meio... E aqui também, né? Se você só come industrializados, se você só come, né? Então, Você não pega sabe. sol, ninguém mais quer saber de pegar sol. Não pega sol. Quando pega sol, vai cheio de protetor, não pisa na grama. E eu piso, adoro. Eu vi você Acho pisando, arrasou. por isso que eu vim morar aqui, porque aqui onde eu moro é maravilhoso para quem quer qualidade de vida, entendeu? E aí a minha mãe veio e falou, Dani, o que você acha? Eu falei, cara, eu nem vim muito pela qualidade de vida no início, mas depois eu percebi que, cara, aqui é o paraíso da qualidade de vida. Eu vim mais preocupada com a criação do meu filho, que é onde eu morava. Eu falei, cara, eu não vou conseguir soltar ele até a padaria sem me descabelar, né? E então depois eu percebi que realmente, em termos de envelhecência, aqui é um paraíso no Rio de Janeiro. Bom, a terapia ajuda muito na aceitação do processo de envelhecer. E ela botou envelhecer com ser de, entendeu? Ser humano. E autoconhecimento e sentido de vida. Eu acho que nisso a psicologia ajuda muito, né, Paola? Envelhecer, autoconhecimento e sentido de vida. Na verdade, esse sentido de vida, eu diria, dar novos sentidos. Porque a pessoa, quando chega para psicoterapia, ela já vem com aquele sentido fechado, né? E ela tá sofrendo justamente porque tá com esse sentido fechado. E num processo analítico, num processo psicoterapêutico, é possível construir novos sentidos. Perfeito. Ó, a Adileuza, eu vou fechar com essa pergunta da Adileuza. A Adileuza também foi uma mentorada minha. Ela fez o método da nova cuidadora. Ela ficou 3 meses comigo. O pai dela, ela era uma cuidadora familiar, hoje ela é cuidadora profissional. O pai dela teve Parkinson, ela cuidou do pai. E quando ela veio para mim, eu sentia os áudios dela muito ansiosa. Sabe aquela pessoa que fala e você percebe na voz, no tom, que aquela pessoa tá... Não sei se tá com ansiedade, como, né, não vou diagnosticar uma pessoa. Mas tá agitada, aí ela certa agitação. Ela mesma se descrevia assim. E com o processo de mentoria, ela foi melhorando e a fala dela foi desacelerando e ela conseguiu organizar os pensamentos bem melhor e ela sofreu esse baque de cuidar do pai com Parkinson. Então, a pergunta dela é: como você avalia o cuidador que cuida de pessoa com Parkinson avançada? Então, o pai dela faleceu, veio a óbito e ela acompanhou tudo isso. Uma demência bem difícil. Como você avalia o cuidador que cuida de uma pessoa assim? Não ficou muito claro para mim essa questão da avaliação. Como eu avalio?
Na verdade, Vamos dar então uma dica para ela, né? assim, Passar por isso com menos danos vou voltar possível, aqui um porque pouquinho. a avaliação é sempre. Não tô achando mais a pergunta dela aqui. Porque o que que acontece? O meu trabalho, ele é voltado totalmente para a escuta, né? Então, assim, aqui achei. Principalmente se tratando de um familiar, né? Porque não é um trabalho que você vai para casa e o idoso fica num outro local, embora você não mora no mesmo local que seu pai, e a sua família está dentro de você, né? Então, assim, o trabalho da psicologia vai trabalhar a escuta, vai ser um espaço onde essa pessoa vai poder falar sobre essas questões. Depois você me fala se está sendo ok aí, tá, Adileuza? Sobre essas questões que estão ali angustiando, trabalhar o processo de luto, de morte, porque a gente sabe que o caminho é esse, né? Então, já preparar a pessoa ali, de repente, possibilitar essa pessoa de falar coisas para esse pai, ou enfim, poder se despedir ali enquanto o pai está em vida. Então, é um trabalho nesse sentido, assim, não tem uma avaliação, assim, até porque quem chega para mim, aí eu O tô que falando. você aconselharia para essas pessoas que cuidam de pacientes extremamente difíceis, principalmente quando tem esse envolvimento emocional muito grande? Porque eu me lembro que eu acho que ela não revezava com ninguém, tinha uma sobrecarga muito grande, sabe? Os outros filhos, ela tem irmãos, mas os outros filhos não ficavam tanto com o pai quanto ela ficou. Então ela sofreu todo o impacto maior, sabe? Uhum. Eu acho que o principal é dividir, né, essa carga, mas ao mesmo tempo eu entendo que algumas famílias, se você não cuidar, ninguém vai cuidar. Então, assim, tem irmãos, tem algumas até que falam, só tem irmão homem. Eu falo, mas irmão homem não pode cuidar? Não sabe cuidar? Não sabe, assim. Então, assim, dividir essa carga com outros familiares, às vezes vai dividir com o esposo, né? Às vezes vai dividir com o filho, mas ainda assim, ainda numa situação dessa, poder se desligar um pouco dessa situação, sabe? Nem que seja se possibilitar ir a aniversários, se possibilitar ir à igreja ou a um centro, né? Dependendo aí da religião que a pessoa frequente, se possibilitar estar em outros espaços, né? E se a pessoa trabalha e tem condições, sei lá, contrata um coringa, uma cuidadora para passar um dia ali com o pai, enquanto você vai fazer uma outra coisa, você vai passear, sabe? Alguém que você confie, algo nesse sentido. Eu acho que pode agregar aí no cuidado, principalmente do familiar. Ela falou que, ó, deu uma geral, obrigada. Paola, eu vou te agradecer imensamente a tua disponibilidade. Eu não sabia que você ia topar, eu achei realmente que ela vai ficar aqui só na ajuda, não vai querer compartilhar, mas hoje você me deixou tão à vontade para fazer até mais lives. E com certeza eu vou te convidar novamente. Se você quiser também me convidar para o seu perfil, fica à vontade de ser anfitriã. Mas eu acho que as cuidadoras têm que pensar que a profissional psicóloga agora, ela é uma carta na manga em termos de ajuda mesmo, né? De ter esse espaço terapêutico, onde a gente pode ter acesso a essa escuta realmente empática, né? Para organizar aí nossos problemas, organizar nossos pensamentos, nossas confusões. Enfim, a gente vai se ver outras vezes, espero que sim, né? Eu já vou perguntar para minha audiência lá no grupo, porque eu vou entrar agora num lançamento que vai falar muito sobre autocuidado, conto contigo para a gente fazer mais collabs como essa. Quero que você disponibilize o link da pesquisa para mim, que eu vou lá no meu grupo, tá? Poder falar com elas, para elas contribuírem com a tua pesquisa. E te dar meu boa noite, meu bom final de semana, te agradecer aí, cara, que conteúdo fantástico. Que bom que existem profissionais preocupadas com a nossa questão. Eu me senti assim realmente muito honrada. Nunca nenhuma psicóloga tinha vindo falar sobre essa temática, né? O trabalho das cuidadoras. E você sabe que eu fiquei mais à vontade quando você me convidou para a live do que quando você falou assim, faz um stories no seu perfil, coloca o link. Meu Deus, que... Vou puxar a tua orelha. Tu tem que usar aquele perfil do Instagram teu, agita ele, faz stories, entrega conteúdo.
Não vou só para fazer. angariar mais pacientes, né, mais, não sei como é que fala, clientes ou pacientes, mas também para conscientizar as pessoas que psicólogo, né, psicologia aí é uma profissão que eu acho que daqui para frente, minha filha, vai bombar. Assim, até falei hoje, quando eu botei os stories, né, que eu falo que vou aparecer e não apareço. Na verdade, eu vinha, né, da rotina dessa empresa e agora que eu tô com tempo ali, um pouco mais de tempo livre, né? Tô organizando meus horários ainda, encaixando um paciente aqui, outro ali, mas eu pretendo utilizar essa rede aqui porque essa rede alcança muita gente e às vezes a gente fica presa numa bolha achando que todo mundo já sabe as coisas, quando na verdade não. Tem gente que não sabe ainda a diferença do Não, psicólogo gente, não psiquiatra, sabe, coisas não bem sabe. básicas, né? Então, quero utilizar esse espaço aqui mesmo para poder levar conhecimento para outras pessoas. É isso que eu falo para as cuidadoras, que elas têm que ter um perfil profissional. Porque às vezes um contratante vem assim, me identifiquei com o que você falou na rede, entendeu? É bem sobre isso. Boa Querida, um noite, foi beijo, obrigada a ótimo. todos pela audiência e até uma próxima. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.